Fala galera, tudo bem com vocês? Depois da vinheta, vamos finalmente descobrir ou discutir o que é a ciência. Se liga. É isso aí, galera. Estamos aqui para conversar sobre a ciência. Mas primeiro, eu gostaria de dizer que eu tô com saudade de aparecer aqui para vocês, porque nas últimas semanas as coisas se intensificaram um pouco por aqui e acabei tendo dificuldade de fazer a nossa gravação semanal, né? Que vocês perceberam que quase toda semana aparece um ou dois videozinhos novos para a gente conversar um pouco. Bom, mas o que é a ciência? Essa pergunta ela vive sendo feita, não é mesmo? Como é que a ciência é estabelecida? Você já se perguntou como é que ela funciona de fato? Ou como algo na natureza acontece? Bom, a ciência natural, as ciências da natureza, elas tentam explicar como que a natureza funciona de suas mais diversas formas e de suas mais diversas particularidades. Existem ciências que estudam a sociedade, existem ciências que estudam a mente humana, existem ciências que estudam a história, existem ciências que estudam os aspectos jurídicos, os aspectos pedagógicos de aprendizagem e várias outras formas de ciência. Será que qualquer coisa então pode ser considerado algo científico? Qualquer afirmação que eu faça é uma afirmação científica? É que nós estamos entrando num problema quando a gente afirma isso, porque a gente não pode considerar qualquer coisa como sendo ciência. Para que algo seja ciência, é preciso obedecer a alguns critérios em que toda a comunidade científica séria segue estes critérios: observações, questionamentos, hipóteses, verificação, conclusão. Normalmente, toda descoberta científica ela segue esse roteiro pré-estabelecido. Agora, obviamente que durante um certo estudo, coisas vão aparecendo na nossa mente, intuições vão acontecendo e a gente acaba mudando um pouco o caminho que a gente vai seguindo. Mas ainda assim a gente precisa ser criterioso em relação a muitas coisas que a gente escreve para que aquilo seja considerado ciência. Por exemplo, você se pergunta, por exemplo, por que o céu é azul. Você vai responder esta pergunta. A sua resposta, ela representa uma hipótese. E você vai fazer uma verificação de observação experimental, matemática, entrevista, social. E dentro dessa observação, dentro dessa sua metodologia, você vai ter como resposta se a sua hipótese era correta ou não. Sabe o que acontece muitas vezes? Na maioria das vezes, as hipóteses estão incorretas. Mas isto quer dizer que tudo que você fez deve ser jogado na lata do lixo? Com certeza que não. Você provavelmente estabeleceu um caminho de como você não deve seguir para responder a sua pergunta. Ou talvez, errando a hipótese, você obteve uma hipótese melhor no futuro. Agora, quando a hipótese está certa, será que aquilo vira verdade e ninguém mais pode questionar? Outro erro que normalmente a gente leva em consideração. Na verdade, toda descoberta científica ela se torna muitas vezes uma descoberta famosa porque a comunidade científica como todo, toda ela tentou negar aquela hipótese, tentou negar aquela afirmação e toda vez que tentou negar, não conseguiu negar. Por exemplo, quando Newton, diz a lenda que Newton sentado no chão e no pé de uma macieira, uma maçã caiu na cabeça dele e a partir daí ele estabeleceu uma das leis mais famosas que existem, que é a lei da gravitação universal.
ele unificou o céu e a terra. Ele mostrou que aquilo que faz uma maçã cair é a mesma coisa que faz a lua girar ao redor da terra, a gravidade. Todos os seus colegas tentaram negar a sua hipótese e a sua resposta, fazendo cálculo, fazendo observação, etc., fazendo experimentos. Porém, todos eles nenhum deles conseguiu mostrar que Newton errou. Daí ele ficou super famoso. Mas será que as afirmações científicas elas sofrem mudanças? Com certeza você pode dizer, poxa, mas a natureza ela não muda. Por que que a ciência que tenta explicar a natureza se modifica? É porque muitas vezes o nosso olhar ou os instrumentos que a gente possui para verificar este ou aquele fenômeno, eles estão mais específicos, eles estão mais precisos, eles estão mais claros. Por exemplo, antigamente acreditava-se que o calor era um fluido como a água, que saía de um corpo quente para um corpo frio. Hoje em dia a gente sabe que o calor é um tipo de energia. Por que que o conceito antigo mudou? Porque a gente sabe que quando a gente esfrega as mãos, por exemplo, a gente cria calor. A teoria que dizia que o calor é simplesmente um fluido que sai de um corpo quente para um corpo frio, não responde por que que a gente cria calor quando a gente esfrega as mãos, por exemplo. Quando uma afirmação científica deixa de responder algum questionamento sobre aquele tema, a comunidade, a comunidade científica, ela como um todo, cria um movimento para tentar responder aquela nova pergunta com uma afirmação melhor e mais precisa. Falei de Newton, um rapazinho que conseguiu mostrar que o conceito de Newton sobre a gravidade não respondia a coisas específicas e complexas foi Einstein. Por que a gente ainda estuda as leis de Newton na escola? Porque elas respondem uma infinidade de questões no nosso mundo macroscópico e no nosso mundo visível. Porém, para certos problemas mais específicos e mais complexos, a gente precisa recorrer à relatividade geral de Einstein. Eu espero que este vídeo possa mostrar para você que o conhecimento científico é algo sério, dinâmico, porém ele é normalmente o caminho mais viável que nós devemos seguir para responder questionamentos do nosso mundo natural. Que você deixe o seu like, que você comente o conteúdo e que você dê sugestão de tema aqui embaixo. Se manifeste e não esqueça de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Valeu!